Olá, então vamos falar um pouquinho de gotejamento, tá? E soluções. Mas antes de eu falar de gotejamento e soluções, eu tenho que passar para vocês realmente uma definição do que é gotejamento, do que é venóculos, do que é soluções, quais são os catéteres aí, tá? Eu não vou entrar agora na questão dos catéteres venosos periféricos e catéteres venosos centrais. E quais são eles, como gelco, scalp e tudo mais, porque a gente vai aprender isso lá na aula, na matéria de semiologia, tá? Então agora eu só vou falar realmente das soluções e como que é aí a questão do gotejamento, tá? Então, bom, o que é soluções, né? Então a gente costuma muito falar, paciente recebendo soro na veia, né? Então, quando o paciente está recebendo soro na veia, a gente vai ter aí o soro como uma solução, tá? É uma solução aí que pode ser reparadora. Nesse soro pode ter medicamento para dor, analgesia, né, que a gente chama. Esse medicamento pode ter, nessa solução, pode ter às vezes antibiótico, pode ter também nessas soluções somente o soro fisiológico, que é uma solução de reparação que a gente utiliza, por exemplo, paciente que está precisando de volume, paciente que está, por exemplo, desidratado, né? Um paciente que vai ficar muito tempo em jejum e não é diabético, muitas vezes a gente utiliza o soro glicosado ou o próprio soro fisiológico mesmo, tá? Se é um paciente diabético, né? Às vezes ele pode até estar utilizando, mas se ele tiver com uma hipoglicemia, tá? A gente não pode estar usando o soro glicosado assim. Então, é tudo através, lógico, da recomendação médica, através da prescrição médica. Então, a gente vai ter lá a prescrição médica, vocês já devem ter aí visto no material que eu enviei para vocês, né? Que a gente vai falar mais para frente deles. E aí, a gente está falando de catéter venoso central, periférico. Então, quem vai estar fazendo a punção do catéter venoso periférico são vocês, da enfermagem. O pessoal da enfermagem faz. Os catéteres venoso central, quem faz já é a atividade aí dos médicos. Alguns catéteres aí, ainda o enfermeiro, ele estando habilitado, ele pode passar, tá? Mas isso lá na frente a gente vai falar mais disso aí. Então, o que é aí o receber o soro na veia? Que a gente vai chamar também de venóclise. Então, quando eu falo venóclise, eu tô falando que é aquele paciente que está recebendo aí, tá? O soro, né, que a gente fala na veia. Esse soro pode ser medicamento, pode ser, enfim, várias coisas que a gente vai ver na frente. Quando a gente está falando de soluções, lembra quando a gente falou, né, de gramas, quando a gente fala de quantas gramas tem né, a solução e tudo mais, e a gente divide. Então, vamos passar basicamente aí, vamos falar do soro fisiológico e do soro glicosado, que é o mais utilizados aí na nossa área. Então, por exemplo, o soro fisiológico é uma solução onde se tem a água destilada, onde é colocado a água destilada e o cloreto de sódio, juntando aí esses produtos, que é o soluto e o solvente, nós teremos a solução de soro fisiológico, tá? 0,9% é o mais comumente usado, tá bom? Se a gente pega, por exemplo, a água destilada, né, e a glicose, a gente vai ter aí basicamente o soro glicosado, que na nossa, né, quando a gente fala isotônico, é 5%, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês também a diferença de hipertônico, isotônico e hipotônico, tá bom? Que também são soluções. Mas qual é a diferença de cada uma delas, que a gente também utiliza aí muito na enfermagem, tá bom?